É nisso que dá ocidental querer fazer animação que parece com animação oriental. Só pedindo introdução despontada. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Desfaltada. Eu sou Fernanda Eggers e eu estou aqui para falar sobre uma animação chamada Blue Eye Samurai. Que, note, eu não estou chamando de anime. Por quê? Porque não é. Porque foi feito por ocidentais. Foi feito fora do Japão. Inclusive, foi feito por uma empresa de animação francesa. Então, a gente não chama de anime, porque anime é o que vem do Japão, tá? Então agora você tá sabendo. Inclusive, como assim, tem muitos episódios na fila e eu vou editar todos eles e eu tô gravando isso na pura empolgação. Vai demorar pra sair esse episódio, vai ter outras recomendações de anime aí no meio. Eu pretendia que essa fosse um desepisódio, porém eu tenho coisas a reclamar. Tá passada? E aí, veja, eu estou aqui gravando de dia, eu tentei fechar tudo pra ver o mínimo barulho de fora, mas assim, a cachorrada está enlouquecida. E tem, obviamente, carro na rua, caminhões, gente que buzina. Então, assim, pode acontecer coisas, né? Coisas do tipo cães latindo de fundo, coisas assim, enquanto eu tô falando. Óbvio que se for um barulho grande, eu vou tentar dar aquela pausa pra cortar. A gente tenta fazer o melhor episódio possível. Porém, às vezes é necessário passar por cima de certas coisas e fazer episódio com cachorro latindo mesmo, porque eles não têm hora e eu não posso educar todos os cachorros da vizinhança e nem dizer pra vizinhança não tenha cachorro, não é mesmo? Cada um no seu quadrado. Enfim, a dica de hoje que eu dou pra você é: faça um treinamento mínimo com seu cachorro. Tem ali um momento de socialização, de sensibilização. Treinar o bicho para que ele pelo menos lhe obedeça quando você quer que ele pare de latir. E fora isso, vamos para a pauta. Com cachorros latindo. Eu amei os primeiros episódios de Blue Eye Samurai. Só que os últimos, assim, a série tem 8 episódios, certo? Tá com muita cara de que vai ter mais uma temporada. Inclusive, tá com muita cara de que vão ser 4 temporadas. Eu acho que faz sentido e eu acho que se fizerem mais do que isso, estão esticando demais a corda. Mas a galera gosta disso, né? Ao invés de fazer... Nossa, que série boa! Vamos fazer outra... tão boa quanto, no mesmo tema, contar uma história diferente, não. Vamos esticar essa história aqui o máximo possível para que a gente possa vender todo o merchandise e ganhar todo o dinheiro e cansar as pessoas o máximo possível. Porque é isso, eu não sei como são as outras pessoas, mas eu acabo me cansando da história e me importando menos com aqueles personagens. É complicado. Então, eu vou falar sobre a série inteira. Se você não quiser nenhum spoiler, eu vou avisar na hora do spoiler e aí você encerra esse episódio por aqui, a gente fica de boa, não tem problema. Mas eu já disse em outro episódio, se eu não me engano foi no episódio 5 sobre Trono de Vidro, que para mim o primeiro livro ou a primeira temporada de uma série, falar sobre ele não é spoiler, porque ele é apenas a introdução, a apresentação dos personagens e tudo mais. Então, assim, você pode partir dessa mesma premissa, sabendo que vão ter aí provavelmente outras temporadas. Pelo que eu vi na internet, rolou bastante marketing em cima de Blue Eye Samurai, que em português seria o Samurai de Olhos Azuis. Não quebre o microfone, por favor. Então eu acho que eles têm bastante esperança de que o resto da história seja contado. E assim, os primeiros 4 episódios são lindos. Não apenas pela arte, mas pela história e tudo mais. Os personagens são muito envolventes, a gente acaba se preocupando com as coisas. Só que daí pra frente, a série pra mim continua linda. Ainda é uma história que eu comecei a ter coisas para reclamar, mas que dá uma decaída, assim, em questão de roteiro mesmo.
Eu não vou lembrar agora cada episódio que acontece, o que é bom, porque aí, afinal de contas, eu não atrapalho a sua experiência de ir lá e assistir, porque tá disponível na Netflix, inclusive é uma animação da Netflix, e aí a gente pode comentar, a gente pode conversar, né, fora do episódio. A gente pode conversar nos comentários, a gente pode conversar por e-mail, a gente pode conversar quando sair a segunda temporada. A gente vai se falando. Vou fazer aqui uma pequena tradução da sinopse, que eu só achei em inglês. No período Edo do Japão, no século XVII, um ferreiro, fazedor de espadas, meio branco, meio japonês, chamado Mizu, começa a sua missão por vingança contra os 4 homens brancos que permaneceram ilegalmente no Japão após o fechamento das fronteiras no shogunato de Tokugawa. Então a história começa com essa criança que é execrada na vila, porque os mestiços, as pessoas filhas de japonês com um branco, eram tidas como monstros e o preconceito era enorme. Então era o molequinho que era perseguido pelas outras crianças da vila, e se as outras crianças da vila tivessem matado eles, isso não seria grande coisa. E a gente só vem aprender o nome do protagonista ali pelo 2º ou 3º episódio, se eu não me engano, que é Mizu. Inclusive, a gente começa a aprender muitas coisas sobre o personagem, apesar de que eu já desconfiava desde o início do episódio, desde o início do primeiro episódio, mas é uma coisa que a série quer deixar meio dúbio, pelo menos foi assim que eu entendi no início. Então, Mizu é perseguido e ele acaba encontrando abrigo na casa de um ferreiro mais velho, cego, e que, por ser cego, não podia identificá-lo como um mestiço, né? Então ele acaba sendo criado por esse ferreiro, acaba aprendendo a arte de fazer espadas e tem a oportunidade ali de encontrar samurais e treinar com eles. Aí, se você não quer spoilers, você vai parar este episódio por aqui. Eu vou agradecer demais a sua presença. Ah, não! Peraí, antes do spoiler. Eu vou colocar o trailer. Eu só achei o trailer desta animação dublada em inglês. Então, vamos ficar com o trailer aqui. E depois do trailer, já sabe, né? Você vai procurar lá a animação para assistir na Netflix. E aí a gente conversa, apesar de que eu espero não dizer nada que atrapalhe muito a sua experiência, porque assim, eu não sei como você é, mas eu gosto de um mini spoiler de vez em quando. Gosto de saber algumas coisas que vão acontecendo. Aqui entra o trailer. Let December's light brighten a path to the men I seek. Guide my steps until I find them and kill them. Abijah Fowler. He was one of the 4 white men in Japan when I was born. One of them took my mother and made me a monster. You have murder in your eyes. He deserves to die. Samurai. I saw its eyes. It's not human. I want to know everything there is to know about your demon. He'll come. He'll stand right here. And he will open your throat. Under the law, revenge is a luxury for men. Women must be practical. I've been a captive my whole life. If I die today, I die free. I'm on the path of revenge. There's no place on it for love, friendship, or weakness. Under your mask, you're not the killer you pretend to be.
You're just angry. I said this samurai could not be stopped, but you wouldn't listen. Just a man. Let him come. He's no man. Bom, como eu estava reclamando, a série, ela é uma série ocidental, né? É uma animação ocidental. Ela foi criada pela dupla e casal, eles são marido e mulher, Michael Green e Amber Noizumi. Então, pelo menos ela tem um sobrenome oriental, né? Mas na hora que fechou o último episódio, que eu parei pra ver, eu fiz, quem é que tá fazendo essa porcaria aqui? Que apareceu Michael e Amber, eu disse, tá vendo? Não presta isso de ocidental fazendo série de japonês. Deixa os japoneses contar a história. Claro, pode ter sido uma história totalmente criada deles que não é baseada em nada, não tem um mangá, enfim. Tudo bem, né? E sabe-se lá como é que é a relação dos japoneses e dos orientais com os mestiços de japonês e branco. Talvez não seja uma história que seria contada por eles. Desabaço! Mas enfim, alguém podia ter feito um curso de roteiro. Todo o elenco de vozes é de descendentes de japoneses. Ou de descendentes de orientais, porque tem um sobrenome ali no meio que não me pareceu japonês, me pareceu chinês, mas eu não tenho certeza de nada. Exatamente. Adivinha? Interrogação. Isso é spoiler! A voz de Mizu, e é aí que a gente, que eu disse que já seria um momento spoiler, é feita por Maya Erskine, que é uma atriz americana, uma atriz e escritora americana. Maya é conhecida por Pen 15, Wine Country, por fazer a voz de Mercy Graves em DC League of Super Pets, que inclusive eu assisti um episódio e é muito ruim. Me irritou em 30 segundos. E Betas. Pelo que eu vi aqui no IMDb, ela atua principalmente como dubladora e tem alguns papéis como atriz. E ela fez Maya mesmo num que parece um documentário chamado Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics. Eu já estou curiosa. Tá aqui como presente na Netflix, então uma hora eu assisto. Então ela faz ela mesma em Have a Good Trip. Ringo é feito por Masi Oka, ou Masayori Oka, que ele é japonês, ator, produtor, e nós o conhecemos como Hiro Nakamura, de Heroes. Ai, eu gosto. Olha, Ringo é um personagem espetacular. Eu gostei muito dele. Eu achei ele muito divertido. Ele é o alívio cômico da série, né? Mas eu achei ele muito divertido. E agora que eu sei que é o Hiro fazendo a voz dele, eu achei muito legal. Então, enfim, é alguém que pelo menos eu conheço. Eu não sei se você assistiu Heroes. Eu assisti inteiro aquela porcaria. E não lembro mais de nada. Mas me diverti durante todo o processo. Eu gosto de séries ruins de vez em quando. Ele também fez Hawaii Five-O, que eu sei que é famosinho, apesar de não ter assistido. Ele também dublou em Death Note. Ou ele fez a atuação em Death Note? Ele atuou em Death Note. Esse Death Note é o filme, não a animação. Para televisão, ele participou de muitas coisas. Ele esteve em Sabrina, o mais recente, né? Ele participou de um episódio de Gilmore Girls, fez 5 episódios de Scrubs. Ele participa de Mozart in the Jungle, que é muito bom. Ou pelo menos eu achei muito bom as 2 primeiras temporadas, mas eu acabei não assistindo o resto. Inclusive, ele trabalha como artista de efeitos digitais. E ele esteve em Star Wars, episódios 1, 2 e 3.
em Hulk de 2003 e em Piratas do Caribe. Enfim, eu vou deixar o link, né, pra vida dele lá disponível, quem quiser dar uma olhadinha e sabe tudo que ele fez da vida dele. Vamos continuar com a lista de personagens, porque a gente não tá aqui pra falar da vida de cada um dos atores. Eu fui de curiosa abrindo todos os atores quando eu vi que alguns eram japoneses ou descendentes de japoneses para curiar cada um, né? Então a gente tem Taigen, um samurai promissor, mas arrogante, que tem origens humildes. Ele é interpretado por Darren Barnett, que assim, ele tem um papel como uma pessoa oriental, numa série de TV chamada Never Have I Ever, em que ele faz Paxton Hall Yoshida, ou pelo menos uma pessoa com descendência oriental, né? Mas ele não tem cara de descendente ou de oriental, nem nada, porém, não obrigatoriamente, né? A gente sabe que os traços vão se misturando e não é obrigatório que ele não seja. Se ele parece mais ter descendência latina do que oriental. Mas enfim, quem sou eu para falar alguma coisa da descendência dos outros? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Brenda Song interpreta a princesa Akemi, que é uma princesa mimada, porém com uma vontade de ferro, que é filha de um nobre novo rico. Cortei spoilers. Aí temos uma voz famosa, temos um rostinho conhecido de todos os nerds, que é George Takei. George Takei faz a voz de Seki, que é o tutor da princesa Akemi. E eu preciso dizer que ele é conhecido pelo papel dele em Star Trek. Oh my! Ele interpreta Sulu em Star Trek de 1966 a 1982. Faz a voz de Sulu em animações de Star Trek. Faz uma participação em Star Wars, veja só, numa animação ele faz a voz de um personagem. E tem um monte de animações que ele faz trabalho de dublagem. Voltando para o mundo dos pouco conhecidos, temos Randall Park interpretando Reiji Shindo, que é um dos pilantras da série. Ele também é conhecido por interpretar Jimmy Woo em WandaVision, faz Marcos em Always Be My Baby, interpreta Louis? Eu tô querendo falar francês agora. Louis Huang em Fresh Off the Boat e President Kim em The Interview. Ele também faz trabalho de dublagem em Big Mouth, em Strays, Solar Opposites, Human Resources. Então ele tem vários trabalhos como dublador e, enfim, não é tão desconhecido assim como ator, não é mesmo? O ferreiro cego que criou a Mizu, ele é interpretado por... Como é que eu vou ler esse nome, meu Deus? Keri Hiroyuki Não é Takagawa? Keri Hiroyuki Tagawa. Olha aí, saiu. Keri Hiroyuki Tagawa. Ele tem uma longa carreira no cinema e ele é escalado principalmente para interpretar vilões. Até porque na época em que ele começa a atuar, tinha muito filme americano que colocava os japoneses e os chineses como a figura do inimigo. Até porque rolou ali aquele pequeno evento chamado Segunda Guerra Mundial e aquela pequena batalha de Pearl Harbor, né? Uma coisa assim, pequena, ínfima, que quase não teve registro na história, não tem significância nenhuma, imagino. Aham, sei. E os Estados Unidos têm ali toda uma concorrência com a China, né? Fica ali meio, a China é nosso inimigo, não, a Rússia é nosso inimigo, agora os árabes como um todo são nosso inimigo, e os muçulmanos são nosso inimigo, agora a gente vai fazer as pazes com certos muçulmanos, e a Rússia é nosso inimigo de novo, mas a China é pior, enfim. Aqui não está nada bem.
Aí tudo isso se reflete no cinema, porque como é que eles vão passar a ideologia deles de uma forma que seja divertida de ser consumida, fácil de ser entendida, muito simplificada, muito disfarçada assim de outra coisa. Olha só, nosso amigo Tagawa, ele fez Mortal Kombat, Planeta dos Macacos, o de 2001, Tekken e Licença para Matar. Ele participou de DuckTales, a musiquinha chega a ver na minha cabeça agora. E ele interpretou também Nobusuke Tagomi em O Homem no Castelo Alto, que eu li o livro, vi a primeira temporada e tô assim maquinando como é que eu trago pro podcast. Eu tenho a intenção, não sei se vai acontecer. Sem compromisso. A gente tem Kenneth Branagh, não sei. Kenneth Branagh. Interpretando Elijah Fowler, que é um dos brancos que está infiltrado no Japão e é um traficante de armas e drogas e, como eles chamam na série, carne, ou seja, pessoas. E é o grande inimigo de Mizo nessa primeira temporada. Sir Kenneth Charles Branagh nasceu na Irlanda, então assim, tem horas que o sotaque dele pra mim pareceu um pouco forçado, porém não é o sotaque dele. E me parece forçado porque tá ali todo mundo falando aquele inglês limpo, né? Sem sotaque de canto nenhum especificamente. Não existe neutralidade. Ou talvez alguns atores tenham ficado com a sensação de queremos passar aqui um pouquinho desse sotaque de uma pessoa que fala japonês e aprendeu a falar inglês, ou é uma pessoa japonesa com inglês como segundo idioma, porque é o que acontece, afinal de contas, com a maior parte dos atores que fizeram as vozes dos personagens dessa série. Ou a produção do filme pode ter pedido para darem aquela forçada no sotaque. Vai saber. Então, em contraste, o inglês irlandês de Sir Kenneth fica um pouco mais evidente. Ele é o que tem maior texto na Wikipédia. Eu não vou ler a vida inteira de Sir Kenneth Branagh na Wikipédia, então quem quiser pode acessar e ler. Mas eu vou lhe dizer que ele é conhecido por Henrique V, de 1989, por Hamlet, de 1996, Much Ado About Nothing, que também é inspirado num livro de Shakespeare, e eu não lembro o nome em português agora, de 93. Muito barulho por nada. E o Expresso na Morte do Oriente. O Assassinato no Expresso do Oriente, onde ele faz o detetive Poirot. Então, esses são os personagens principais da série, com seus devidos atores interpretando. A gente também tem Stephanie Hsu interpretando a prostituta Izzy, Ming-Na Wen interpretando Madame Kaji, que é uma dona de bordel para pessoas com gostos e interesses peculiares, mas que defende avidamente as suas meninas. Temos Harry Shun Jr. interpretando o segundo filho do Shogun, que é o noivo prometido da princesa Kemi. Quem se importa com Marta Cascos, que interpreta um assassino que não tem nem nome? Não, na verdade o assassino tem nome. Jack, ok. A gente se importa porque ele tá lá na série, né? Mas não. E Patrick Gallagher como Lord Daishi, que é o pai de Akemi, que é o novo rico em questão. Aí eu falei Mokusou, né? Que é uma série de ocidental para contar uma história de oriental.
Mas tem vários diretores orientais ou com nomes orientais participando de cada episódio. Então tem uma mistura de tudo. E assim, é um tanto preconceituoso da minha parte, talvez, falar esse tipo de coisa, porque tá todo mundo permitido a ser mau roteirista em algum ponto da vida. E eu acho que é importante que a gente reconheça isso e melhore, porque é uma história de grande potencial. O fio condutor da história é Mizu, mas ela é a personagem que tem menor atrativo. Certo, ela é uma mestiça que sofreu bullying a vida inteira, teve a vida colocada em risco, viveu os primeiros anos praticamente enclausurada dentro de casa, porque se a vissem, ela morria. Depois da morte da mãe dela, ela vai morar com esse ferreiro que não é que necessariamente a aceite, mas não a rejeita. Então, naquelas de me escondi na casa desse ferreiro numa noite chuvosa e ele não consegue ver, então ele não sabe que eu estou aqui, eu vou ficar escondida aqui. Só que o ferreiro começa a dizer coisas como: está tão frio hoje, seria tão bom se alguém fizesse um chá. E aí ela vai se mostrando útil, né? Ele, na verdade, é uma coisa que a gente vai falar já já. Mas ele vai se mostrando útil e vai ajudando o ferreiro nas pequenas tarefas de casa. Daqui a pouco está ajudando ele na forja, daqui a pouco está lá reconhecido sendo um aprendiz para aprender a lidar com a forja. Inclusive, uma das coisas que acontecem no primeiro episódio é que cai um meteorito e o ferreiro ouve aquilo e vai atrás. Quando ele bate com a tenaz de metal dele e ouve o som, ele faz, que metal interessante, quero conseguir moldar isso. E Mizu tá lá na chuva, no frio, vendo a situação, e é uma pedra muito pesada. E ela vai ajudar o velho a colocar na carroça e eles levam para a forja e passam a viver juntos a partir de então. E aí eu fiquei ela, ele em alguns momentos, né? Agora, enquanto eu estava falando. O que acontece é que durante a maior parte de sua vida, Mizu teve que fingir ser um menino e posteriormente um homem. Porque o Japão, na verdade, qualquer lugar do mundo, né? É mais fácil ser homem do que ser mulher. Machista! Mas o Japão do século XVII, o Japão da Era Edo e alguns posteriores, mas essa é a específica em que a gente está falando nesse episódio, era extremamente machista e contentor das suas mulheres, como na maior parte da história de uns 5.000 anos para cá, e na maior parte das nações, as mulheres são tidas como propriedade dos homens e devem obedecer a eles e ficar confinadas no que eles acham certo e sofrer as consequências em caso contrário. Quando você encontrar com uma feminista muito revoltada na rua, entenda que ela passou por coisas provavelmente que você não passou, que talvez se você tivesse passado você também estaria um pouquinho revoltada. Então, no mundo em que apenas homens são considerados gente, mulher nada mais é do que um objeto, uma propriedade, uma forma de se fazer alianças, conseguir títulos e produzir herdeiros. Então é melhor que ela esteja sempre sob a posse do pai ou do marido. Você já é miscigenado, né? Ela já é a segunda pior coisa que pode haver no Japão. Quer dizer, a terceira. Eu acho que a primeira seria mulher, a segunda um homem branco,
A terceira é uma pessoa miscigenada. Por quê? Porque os homens brancos foram todos expulsos ou mortos, à exceção daqueles que podiam pagar. Os miscigenados, eles são considerados demônios, mas pelo menos eles conseguem viver. Se bem que assim, se você é expulso e volta para sua terra, você vive de boas. Então, ok, ela já era as duas piores coisas para se ser no Japão no período Edo. Mulher e mestiça. Então, assim, ela resolve passar a vida como homem, ela recebe uma orientação para isso, ela segue essa orientação para o resto da vida, ou pelo menos aonde a gente consegue ver durante a série. E num primeiro momento, assim, eu fiquei até achando que talvez ela fosse um homem trans. Mas com o passar dos episódios, vai mostrando que não, que ela se veste de homem, não porque ela se identifica como um homem, mas porque ela precisa sobreviver num lugar em que seria muito ruim se, além de mestiço, ela ainda fosse uma mulher. Ela já passou por muitas coisas. Só que a motivação dela é assim: eu sou uma mestiça, eu me odeio, aparentemente, e eu quero matar aquele que fez de mim aquilo que eu sou, este monstro, este demônio dos olhos azuis. Então eu vou atrás dos últimos 4 homens brancos que existem no Japão e vou assassiná-los. Para minha conveniência, eles só estão no Japão porque são traficantes ricos de coisas ilegais que pagam o Shogun. Então eles são péssimas pessoas envolvidas em esquema de corrupção e em esquemas de prejudicar e escravizar pessoas. Então merece toda a minha morte. Toda a minha morte é ótimo. Todo o meu ódio. E aí ela é motivada apenas por isso. Durante todos os 8 episódios, ela tem apenas um ponto: vingança. Ah, esse lugar tá ficando interessante. Posso dizer que não a entendo? Posso repreendê-la? Não. Olha, a amiga não julga, né? Por quê? Porque eu já tive uma personagem cujo mote era a vingança. E também pelo fato de não ter pais. Mas na verdade a minha personagem tinha... É um personagem de RPG, tá, gente? Minha personagem tinha um pai que foi quem criou, quem ensinou as coisas a ela. E ela cresceu seguindo o caminho do pai de ser um paladino, mas virou um paladino da vingança, porque precisava achar e exterminar quem matou ou desapareceu com a mãe dela. E durante toda a campanha, este era o único foco dela. Mas eu acho que ela teve o seu momento de se questionar e questionar toda a sua existência durante o jogo. E essa... Bom, não foi a Kemi, né? A Kemi era o nome da minha personagem, então na hora que apareceu a Princesa Kemi, meu filho, que bonitinho, eu gosto tanto desse nome, então eu tenho um carinho tão especial por esse nome. No afinal de contas era o nome da minha personagem. Mas é a Mizu, né, que tem uma questão. Eu acho que ela teve vários momentos da vida dela durante a série para se questionar se era isso que ela realmente queria, ou se era isso que a movia, que a complementaria e tal. E, enfim, não teve nenhum crescimento. Eu não vi nenhum crescimento emocional ou de maturidade da parte dela. Tem algumas coisas assim. Ela não é samurai. Em vários momentos, da partir da metade da série, ela diz que ela não é samurai e ela não tem um código de honra de samurai para manter. E deixa que algumas pessoas se ferrem por conta disso, mas depois ela vai lá, né, mais pra frente na série, ela vai lá e tenta ajudar as pessoas, tenta fazer de forma que, ok, eu vou ter aqui, depois do que eu passei, eu vou ter um mínimo de senso de ética e de consideração e tudo mais. Só que
A motivação de Ringo, que é ele não é um aprendiz de cozinheiro, ele é um cozinheiro que sofre bullying e é maltratado até pelo pai em um restaurante. E ele é incrível, porque ele é um ótimo cozinheiro, só que ele não tem as mãos. Ele nasceu sem as mãos, então ele usa umas faixas, um ferramental assim que permite que ele encaixe as ferramentas que ele precisa para cozinhar. E acha que faz o melhor... Qual é a sopa, meu Deus? Uma sopa japonesa lá, que eu esqueci o nome, um macarrão japonês, de todo o Japão. Só que ele nunca saiu do vilarejozinho e do restaurantezinho dele. E quando ele vê Mizu e vê quão fantástico ele é e quão incrível, e foi a única pessoa que não riu de Ringo, porque não tem as mãos, ele resolve que vai segui-lo. Vai ser, agora eu abandonei tudo, você aprende samurai e tá aqui, eu vou ser útil pra você, coleguinha Mizu, que claramente não quer companhia e tentou me matar algumas vezes. Mas ele é, assim, incrível. Ele é um personagem que já nasceu defeituoso para o mundo, tem vários problemas. Ele tem uns problemas parecidos com o de Mizu, se a gente parar pra pensar. Mas a personalidade dele, assim, é super de boas. Ele é uma pessoa que sempre tá feliz, sempre vê coisas positivas, tem um span de atenção, assim, curtíssimo. Então passa uma coisa brilhante e aquele minionzinho de 5 anos que tem no cérebro de todos nós, olha assim e faz macarrão! E tipo... Eu esqueci a situação aqui. Vou conhecer macarrão. E, nossa, festa, fogos. Vou esquecer meio que tá rolando aqui e vou ali pra festa, depois eu volto. Então, ele tem esse lado muito feliz dele, que é um contraste gritante com Mizu. E, ao mesmo tempo, ele tem um senso de ética, ele tem um coração bondoso e no lugar, inclusive, de se posicionar. Ele não deixa de se posicionar quando ele acha que alguma coisa tá errada. E ele é, tipo, pra mim, como espectadora, a única pessoa que eu queria agradar ali. Eu gostei muito de Akemi também. Eu achei que ela ficou uma ótima princesa mimada, porém com uma vontade de ferro. Muito inspirada em Jasmine, né, de Aladdin. É outra personagem que eu gosto nesse sentido também. Quer dizer, eu não sei se é inspirada nela ou não. E ela tem a motivação dela, que é: eu estou apaixonada, eu fui criada para pensar e eu não sou um objeto, eu sou um ser humano e eu vou casar com aquele por quem eu estou apaixonada, porque assim é a vida. Aliás, porque assim é a vida não. E eu vou mover a vida para que seja assim. Porque o pai dela, obviamente, não quer, inicialmente, que ela se case com um samurai pé rapado. Mas aí, como ela é a flor dos olhos dele, ele vai contratar o samurai, dar um salário bom pra ele, dar um super posto pra ele, para que ele tenha a dignidade de se casar com o filho. Sendo que ele próprio... Ele, sendo o pai de Akemi, Daichi, era filho de um criador de porcos, antes de ser lorde. Né? Foi o pai dele que conseguiu construir uma fortuna ali, caiu nas boas graças do Shogun, e agora eles tinham fortuna e tudo que ele mais queria era usar a própria filha para assegurar sua posição. Então Taigen, que é o samurai prometido à princesa, cai em desgraça. E ele consegue assegurar um casamento de Akemi com o príncipe, o segundo filho do Shogun. Sendo que este segundo príncipe tem a fama de ser brutal com as mulheres. Existe uma história de que a primeira esposa dele voltou para a família dela dentro de uma caixa, porque foi morta, estrangulada.
É uma série que ela não é para crianças. A marcaçãozinha dela lá é 18+. Tem morte, sangue, sexo, coisas estranhas, polvos. Tá muito bem servido. Você já é de maior já? Só que a Kemi tem uma construção. Ela começa como uma nobre mimada que supostamente não conhece muito bem como as coisas funcionam, mas ela tem uma malícia dentro de si, e a gente vê isso quando ela foge de casa e ela vai se disfarçar de prostituta. Então ela não é a princesinha desprotegida, ela tem algo que a proteja, ainda que seja um mundo em que força física é importante e força física é algo que ela não tem. Inclusive, é outro problema de Mizu, que eu tinha esquecido de dizer, mas vou comentar em algum momento. E diferente de Mizu, à medida que a série passa, à medida que a Kemi conhece as coisas, conhece a vida, passa por certas desgraças, ela ouve um conselho de pai, que não é o próprio pai dela, óbvio, é o tutor dela. Depois houve um conselho de mãe, que ela não teve, portanto é a Madame Kaji, a prostituta-chefe, que dá o conselho de mãe para ela. E aí ela tem um crescimento pessoal e tem um crescimento de aspirações na vida e daquilo que ela deseja. E até uma amplificação da própria visão, vamos dizer assim. Então, a princesa Kemi é outro personagem secundário que é mais incrível que Mizu. Eu queria muito gostar de Mizu do início ao fim, porque é aquilo, né? Ela é... sei lá, ela mexe com a Mulan que há dentro de nós. Vamos à batalha, guerrear, vencer. De quando a gente era criança e assistiu e se empolgou com uma mulher empunhando uma espada. E tá lá de novo, uma mulher empunhando uma espada vestida de homem e sendo mais foda que todo mundo. Só que a construção de personagem dela foi fraca e em alguns momentos colocam nela uma super força que não é possível que ela tenha. A série vinha muito realista até um certo ponto. Aí ela vem realista. De repente, vamos fazer com que isso daqui seja série de super-herói. Porque nos 2 últimos episódios tem uns negócios que só se explicam se for série de super-herói e o povo tiver superpoder. Porque a mulher só falta respirar embaixo d'água, de tanto tempo que ela passa embaixo d'água no momento em que ela precisa. Aí ela tá carregando um corpo 2 vezes mais pesado que o dela para escalar uma muralha usando uma espada e uma faquinha, se eu não me engano, ou as próprias mãos nuas, tanto faz. Ela consegue, só que assim, eu olhei e pensei, se fosse o inverso, podia até ser. Porque ela já apanhou, ela já levou tiro, ela já levou facada, ela já... Essa mulher só faltou ser queimada viva. Tá certo, ela é muito forte. Inclusive, eu achei que nas representações que o corpo dela aparece, ele podia ser um corpo mais forte. Pensando em tudo que ela faz, e em tudo que ela faz que é verossímil até aquele momento. Só que existem certas coisas na vida que não tem como ser real. Existem certas coisas na vida que... são fantasias. É só se você tiver superpoderes. Por quê? Era uma situação que mesmo que ela fosse um homem do mesmo tamanho que ela, para carregar aquele mesmo tipo de peso naquela mesma situação, ele também não conseguiria. Então fica muito difícil de engolir. Minha paciência tem limites. Só que a gente supera. Por quê? Porque a gente assistiu todos os episódios até aqui, a gente já tá apegado a todos os personagens. Então a gente olha, reclama, xinga, pergunta se virou uma série de super-herói e deixa acontecer, né? Inclusive, primeiros episódios incríveis. Últimos episódios, uma desgraça. Eu espero que melhore. E mesmo assim eu continuo recomendando essa série. A facada nem pegou direito. Os vilões também estão incríveis. Acabou ganhando ponto comigo. A crueldade do europeu preso na torre
e completamente entediado e que tem uma mentalidade voltada para carnificina e que meio que exemplifica, né, no tipo, nós somos todos assim, você por ter esses olhos azuis, agora que eu vi que você é um samurai miscigenado, sou o eu em você, é o branco em você que faz você fazer essas coisas tão horríveis e tal. Mas ele é uma pessoa péssima, que sabe que é uma pessoa péssima, cagou pra isso, acha ótimo ser uma pessoa péssima e se diverte muito com coisas péssimas. Então eu achei que foi um personagem que ficou bem construído, bem amarrado, e que ele, sim, é muito esperto na situação, porque do mesmo jeito que ele se sabe podre, ele sabe que os outros também são podres ou têm alguma podridão em si e vai aproveitar disso. Saudável? Nem um pouco. Seu traço! Como vilão, faz todo sentido. O outro vilão da série eu achei interessante porque foi aquela pessoa que eu não vou dizer, tá? É um spoiler que eu não vou contar, mas enfim. Um outro vilão da série que vai aparecer nos últimos episódios, ele tem um sentido estratégico de saber o que quer e saber como consegue, de não ter tantos escrúpulos, que também ficou coerente, ficou bem construído, ficou condizente com o personagem. Então, assim, você tem todo mundo em volta de Mizu, ótimo. Ou péssimo, mas justamente por isso ótimo. E Mizu, coitada, fraquinha em comparação. E aí era aquele personagem que eu queria muito amar, que como eu estava falando, muito Mulan, né? Só que do meio pro fim dá aquela desandada e a gente fica, colega, dá uma melhorada, porque assim, é de você que eu quero gostar. Amiga, não tem como te defender. A mocinha vestida de mocinho, empunhando uma espada super forte, super determinada, mas meio besta e tapada, porque quando chega no final, tem várias situações em que a gente olha para vários personagens e faz: por que você não aproveitou este momento para atravessar a sua lâmina através daquela pele? Não foi para isso que você veio até aqui? Tu é burro, é? Ou não é justamente esse o seu papel aqui? Você vai ficar o quê? Olhando feito besta. Tô me tendo, criatura! A partir daqui, vou falar do último episódio. Para evitar spoilers, pule para 53 minutos e 56 segundos. Inclusive, pior defesa da cidade de Kyoto que eu já vi. Eu não fui pesquisar para ver se a queda aconteceu daquele jeito e se o povo foi tão tapado no seu orgulho besta ou, sei lá, na falta de conhecimento das pessoas que fizeram o roteiro de como se protege uma cidade de ser invadida. Porque, ok, vem um exército que ninguém estava esperando para invadir Kyoto. Aí, alguém fecha um portão? Não fecha. Ergue uma ponte? Não ergue. Para que aquele fosso em volta da cidadela se não vai tirar as pontes? De que serve aquele fosso ali cheio d'água para impedir o povo de passar, se no fim das contas as pontes continuam ali? Patético. Então, ninguém ergue uma ponte, ninguém fecha um portão, ninguém se prepara. A galera só tem arma para lutar contra vários inimigos em campo aberto, ninguém tem uma arminha para lutar dentro de casa. E tem uma questão das casas japonesas e das armas japonesas, que as estruturas das casas eram baixas e pequenas. E aí os samurais tinham duas espadas, que eu não vou lembrar o nome, que era a katana e a outra, que eu não lembro o nome, Wakizashi, que era menor, justamente para caso eles precisassem lutar dentro de alguma casa ou estabelecimento, porque não tinha espaço suficiente para manobrar uma espada grande lá dentro. Enfim, eu achei assim que se eu transformasse aquilo num jogo de RPG, talvez o grupo mais tapado com que eu já joguei fosse mais capaz de defender Kyoto do que o povo da série. Eu estou em crise! Alguém acima desse homem! Tira esse homem do carro!
Então essas coisas assim meio que me tiram do sério. Agora, as cenas muito bonitas. Sim, outra coisa que me tira do sério é justamente isso de... Velho, eu tô aqui pra lutar, você quer tirar a minha vida, mas eu vou parar e vou ficar de conversa. Ou eu vou lhe dar a chance de escapar. Eu vou ficar aqui com a espada parada, eu sou o vilão, eu não tenho escrúpulos, mas eu vou deixar você escapar. As pamonhas mal costuradas. Porque, sei lá, eu pisei errado, eu perdi na iniciativa, porque nem assim, sabe? Então, tive probleminhas com as cenas de luta dos últimos episódios, tive probleminhas com a incapacidade das pessoas de defenderem uma cidade. Como é que você pode chamar de exército treinado, pelo amor de Deus? Ele não pensou. Tive probleminhas com o fogo que pega instantaneamente quando você coloca na madeira. Tá certo, o papel, as portas internas, né, das casas japonesas eram feitas com madeira e papel. E nada me tira da mente que quando você vai construir uma casa de madeira, pelo menos nas partes que são de madeira, se é que já existe alguma coisa que consiga proteger das intempéries e do fogo, você vai passar isso. Porque, afinal de contas, incêndios sempre foram um problema em todas as civilizações humanas. Principalmente naquelas feitas de madeira, de palha e outros materiais inflamáveis. E aí, assim, é de papel inteira a casa, é uma oferenda para os mortos lá da China e da Malásia, como aparece em A Noiva Fantasma. Vou queimar essa casa aqui para o meu filho, o pai ou avô que está no mundo do além dos mortos, para ele ter uma casa lá. Não é, né? É uma cidade para os vivos viverem, então eu achei que pegou fogo rápido demais, a não ser que as casas tenham sido completamente embebidas em óleo e em álcool. Bebeu-se tanto aqui que o álcool está impregnado em cada viga e agora o fogo vai subir com facilidade, porque não é madeira, é fogo. Quem já tentou acender uma fogueira de São João sabe que não é tão fácil assim o negócio pegar fogo. O fogo até pega, mas demora a se alastrar. Mas não, na série as coisas pegam fogo assim e o fogo sobe e elas são consumidas super rápido. Eu nunca vi. Fora isso, é uma série muito bonita, é uma história legal de assistir, dá uma empolgação. Eu vim aqui para reclamar, porque eu sou uma pessoa reclamona, mas vale a pena ver, tá? Eu tô falando tudo isso, tô xingando horrores, mas vale a pena ver, porque vai mostrando várias coisas do Japão naquele período, vai mostrando várias coisas interessantes sobre a estrutura de classes, sobre o poder e a inteligência e os recursos e as manobras de cada um. Então, o Lorde tem o seu jeito de tratar, os traficantes têm o seu jeito de tratar, os samurais, as prostitutas, as filhas da nobreza, os cidadãos comuns. Tem corrupção de polícia, tem polícia que não se corrompe, tem assim um pouquinho de tudo e é uma série visualmente muito bonita. Inclusive, a pessoa que indicou essa série pra gente, que foi Carísio, não sei nem se tá ouvindo o podcast, mas oi, Carísio, eu gostei da série, apesar do tanto que eu xinguei, tá? Na verdade, eu tô esperando que tenha outra temporada, que a outra temporada, tipo, alivie minha alma daquele diálogo entre Mizu e Fowler no último episódio, porque puta que pariu. Se fosse eu tinha passado a lâmina, nada daquilo aconteceria e vida que segue. Mas aí teve todo o diálogo e eu espero que a segunda temporada faça o retorno, né, da série ao seu auge e que traga coisas novas, e eu espero ver de novo certos personagens como a Akemi e o Ringo. Então é isso, né, gente? Falei demais, falei muito.
Ah, sim, o que é que Carísio disse da série, né? Eu tô aqui completamente querendo encerrar já, porque temos 1 hora de gravação. Mas quando ele recomendou a série, ele disse que era uma série que tinha um visual parecido com os filmes japoneses dos anos 70. E enquanto eu estava assistindo com meu marido, ele disse algumas vezes, realmente, eu entendo porque ele recomendou, porque realmente tem essa estética. Não quebre o microfone, por favor. Então, assim, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, eu nunca assisti um filme japonês de samurai dos anos 70, porém, fica aí a referência que a série tem e de onde tiram os visuais. Eu sei que vários momentos da série, assim, eu pensei, eu poderia pausar isso, dar um print screen na tela e seria um belo papel de parede para o meu computador, ou meu celular, ou coisa assim. Não fiz isso porque eu tenho muita preguiça e eu nunca mudo essas coisas, e eu também não estava assistindo no computador para conseguir dar um print screen na tela. Mas vários momentos dá para pausar e é uma fotografia. Bom, não é... É uma animação, então não é foto. Mas entendeu, né? A beleza visual da série é incontestável. Então, eu espero que você assista, eu espero que você tenha bons momentos, que você se entretenha, que você se divirta com o Ringo, que você fique puto ou puta ou pute com algumas coisas de roteiro e de outros personagens. E, não sei, vem até me contestar, vem até dizer que não concorda comigo sobre isso ou aquilo. Porque é para isso que estamos aqui, não é? Para promover o diálogo. Então, vou deixar aqui um espaço para que tenha recadinhos. Então, de recadinhos eu tenho a dizer que eu não esperava que esse episódio fosse ficar tão longo. Eu achei que eu fosse cortar mais coisas, mas eu deixei bastante coisa aí, até porque lá onde eu falo em mini spoilers, eu não achei mais spoiler, porque o que acontece? Na hora que eu abri o IMDb para ver como é que estavam algumas informações e pegar informações para fazer artes e tudo mais para esse episódio, eu vi que já fizeram a tradução para o português. E aí, quando fizeram a tradução para o português, o gênero dúbio de Mizuki fica ali, sei lá, entre os primeiros minutos do primeiro episódio e o final do segundo episódio. No final do segundo episódio, você tá ok. É uma mulher se passando por um homem, mas por quê? E eu até fiquei pensando no início se não seria um caso em que uma animação que conta uma história do Japão ia contar algo sobre uma pessoa trans nesse cenário. Ou se era uma mulher se escondendo atrás de um gênero que é o gênero favorecido na época, né? E aí acabou que é o segundo, mas não... A tradução já meio que quebrou o rolê, então... não sobra, né? Eu acho que o português é lindo, mas por a gente não ter um gênero neutro, às vezes a gente acaba perdendo certas coisas que outros idiomas têm. Inclusive, eu escrevi um texto uma vez, tá no Medium, eu vou deixar o link lá no medium.com/despautada, no negócio do Blue Eye Samurai. Eu passei muito tempo para deixar aquele texto em português e com uma certa neutralidade de gênero, e eu acho que só funcionou porque eu estava escrevendo em primeira pessoa. Então eu vou deixar o link lá, ele se chama Escrever, vai estar lá nos links e indicações, essas coisas todas. E eu queria falar coisas do episódio que eu deixei anotado aqui. Eu deixei anotado aqui para eu comentar da minha revolta com a cidade que parecia feita de papel. Mas aí quando eu tava editando, eu vi que eu falei isso e eu já fui bastante veemente em relação a isso, então eu não vou repetir. E quando eu ouvi o trailer para colocar aqui, eu tive uma dificuldade de cortar o trailer, certo? Eu não ia deixar tão longo, mas aí vai contando a história e tal. E eu deixei, porque quando chega na parte da trilha sonora, eu me empolguei muito com a trilha sonora. A trilha sonora dessa animação é muito boa.
E a trilha sonora dos 2 últimos episódios é assim, incrível. Vale a pena ver os episódios, mesmo se de repente você pegar o mesmo body que eu, só pela trilha sonora deles. E eu falei em algum momento que eu tinha lido que a série estava planejada para 10 episódios. Eu não sei se eu cortei essa parte ou se eu deixei. Eu sei que teve um trecho em que eu comentava isso que eu tirei porque não fazia sentido, porque afinal de contas a primeira temporada realmente ficou com apenas 8 episódios e eu não sei de onde a pessoa que escreveu aquilo tirou a informação, porque em canto mais nenhum que eu li depois tinha. Inclusive falando sobre coisas que eu vi depois. Eu vi que a segunda temporada já foi renovada, afinal de contas, com todo o bafafá em cima da série era o esperado, então vamos ter aí segunda temporada. E eu achei uma arte incrível, uma fanart do Ringo, que eu deixei no Instagram, né? Na verdade, estará no Instagram, no carrosselzinho desse episódio, e também vai estar no medium.com/despautado deste episódio, porque ficou genial. Eu achei que o autor, Johnson Carbonell, eu espero estar falando seu nome certo, coleguinha, ele trouxe bastante das coisas que acontecem ali nas primeiras interações do Ringo e de Mizu. Então é isso, vamos embora que este já é um episódio longo. Se você quiser colaborar, sabe como, e você também pode indicar para as amigas, como eu digo ali no final, e pode dar 5 estrelinhas aí onde você ouve o seu podcast. Muitos deles têm como avaliar o podcast agora. E aí, que mais? Eu vou deixar o trailer em português, que saiu também depois que eu já tinha gravado esse episódio, no final. Então vocês vão ver toda a finalização e aí vocês vão ver o trailer em português. E eu vou deixar, né, o trailer em inglês e em português, nessa ordem, lá no Medium também, porque o som do episódio em inglês está muito melhor. A dublagem em português tirou bastante daquela dimensão sonora, né? Então, este é o meu único porém com as dublagens. Eu gosto de ouvir sempre no original, porque eu acho que o original traz algumas coisas que é da própria cultura. O jeito de falar, ele vai... Isso era para ser um dos episódios, eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas o jeito de falar, ele vai influenciar em quem é aquele personagem. Existem adaptações feitas e eu gosto de conhecer os originais. Ninguém é obrigado. Quer colocar em dublado? Eu espero que já tenha animação dublada na Netflix para você ser bem feliz e assistir e ter uma ótima experiência. Então é isso, falei demais. Um beijo e até o próximo episódio, até o final desse episódio, enfim. E vou deixar aqui uma fofoca. É isso que eu vou deixar aqui. Você disse fofoca? Então, não é necessariamente uma fofoca, mas eu disse que a série tinha 8 episódios, aí eu tô vendo aqui que ela foi contratada para 10 episódios e já tem uma matéria de um site chamado What's on Netflix se perguntando se vai ter renovação, se vai ter segunda temporada dessa série ou não. Então, existe aí todo um lance, né, de queremos sim uma segunda temporada, mas não sei se vai ter uma segunda temporada. E o autor tá lá no Twitter, que se chama X agora, mas foda-se, que ele colocou lá no Twitter e explicando para as pessoas como fazer para renovar uma série para a segunda temporada. O site diz que essa é uma das séries mais aclamadas de 2023 e provavelmente vai ficar entre as melhores séries desse ano. Eu não sei se chega tanto, mas porque é aquela coisa, né? A empolgação do início é tanto que quando chega no fim que dá aquela derrapada, aí o coraçãozinho às vezes fala mais alto. Então ele tudo em inglês. Eu vou deixar o link da matéria no medium.com/despautada e vou tentar fazer uma tradução meio por cima aqui do que ele falou. Isso pode soar estúpido, mas mas se você está saboreando um novo show que entrou na Netflix, se for a mesma coisa para você, por favor, toque todos os episódios até o fim de uma vez para que a sua finalização seja contada
num espaço de tempo que o Netflix considere a série um sucesso. E aí ele segue dizendo: eu amo Netflix, trabalhar aqui é uma alegria criativa. Eu acredito que isso pode mudar com o tempo, mas neste momento isso é relevante. Você não pode salvar um show depois que ele foi cancelado. Você pode conseguir que ele seja renovado ao assisti-lo na hora em que você vê e de uma vez só. Então aqui, como ele chama de show, eu tô chamando de show, mas é série, ou filme, ou qualquer coisa. Aí ele fez esse post, e aí recentemente ele retweetou falando que a Netflix não ia dar o sinal verde para a segunda temporada até que assistamos a primeira temporada inteira. Então ele pede ajuda também, ele segue o tweet pedindo ajuda para que espalhar a palavra de Blue Eye Samurai e dizendo que a gente não vai ficar desapontado. Tenho notícias para ele, tem grande chance de ele me desapontar. Então, atenção, atenção. Michael Green, você está aí numa linha tênue. Faça-me o favor. E é isso. Eu gostei muito da dica. Eu gostei da dica de que se você gostou de uma série, que ela continue, que ela seja renovada para mais uma temporada, o negócio é você assistir ela direto e deixar os episódios tocarem até o fim. Eu imagino que o fim seja aquele momento em que a Netflix lhe sugere o episódio seguinte. A matéria também vai falar que a Netflix colocou bastante marketing em cima do show, então tá esperando mesmo que tenha uma grande repercussão, e que é o fato de ter uma grande repercussão que vai fazer com que uma segunda temporada seja feita. Esse mesmo site tem uma matéria, em inglês também, que explica como a Netflix decide se vai renovar ou cancelar alguma série, ou algum show, ou alguma coisa assim. Então, eu vou deixar esse link lá, porque eu achei interessante, eu ainda não li, tá aberto aqui para eu ler, e vou encerrar esse episódio, se houver recadinho, lá na hora que eu for editar, ele entra lá atrás, e é isso. E vou deixar aqui meu beijo, meu abraço, e até o próximo episódio. O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça o Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês. Deixe a luz dessa brasa iluminar o caminho dos teus homens que procuram. Guie os meus passos até que eu os encontre, para matá-los. Abide Afal. Ele era um dos homens brancos que estavam no Japão quando eu nasci. Um deles tomou a minha mãe e fez de mim um monstro. Você tem morte em seus olhos. Ele merece morrer. O samurai. Eu vi os olhos dele. Ele não é humano. Eu quero saber tudo o que há para saber sobre o seu demônio. Ele virá. Ele ficará bem aqui. E abrirá sua garganta. Segundo a lei, a vingança é um luxo dos homens. As mulheres devem ser práticas. Eu fui prisioneira toda a minha vida. Se eu morrer hoje, eu morro livre. Eu estou no caminho da vingança. Não há lugar para o amor ou amizades ou truques. Sob sua máscara, você não é o assassino que finge ser. Só está com um raio. Eu te disse que esse samurai não poderia ser parado, mas você não quis ouvir. É só um homem. Deixa ele vir. Não é um homem.